Olá, alunos do curso de licenciatura em Física da Univesp. Bem-vindos a essa disciplina que recebe esse nome, Mecânica dos Fluidos. Na verdade, seria melhor Introdução à Mecânica dos Fluidos, né? Porque é um curso bastante introdutório, né? O meu nome é Gil da Costa Marques, vocês já me conhecem. Se quiserem conhecer melhor, é só acessar o meu currículo Lattes, né? De qualquer maneira, eu sou o professor responsável por essa disciplina, né? Nós gostaríamos, né, nessa aula de motivá-los, né, em relação ao aprendizado da mecânica dos fluidos, né? Essa figura aqui pode ser pouco familiar a vocês, né? Porque se trata, né, da formação de um disco de acreção. Por exemplo, ali no centro podemos ter um buraco negro. Ora, o que isso tem a ver com a nossa disciplina? Tem tudo a ver com a nossa disciplina. Porque nós temos aqui transferência de matéria, um gás, né, sendo transferido de um objeto da direita, né, para aquele da esquerda, de forma que isso dá uma medida do alcance dessa disciplina. Ela não é importante só para entendermos fenômenos aqui no nosso mundo. Ela é importante para entender fenômenos no universo. Peraí, mas o universo também é entendido como um fluido, depois da teoria geral da relatividade, o fluido de matéria, né? O fato é que a mecânica dos fluidos é uma disciplina importantíssima da física, né? E nós vamos começar, né, claro, na disciplina, explicando, em primeiro lugar, o que é um fluido, né? Porque nós temos mais de uma definição a respeito do que seja um fluido, as suas características, como nós estabelecemos uma diferenciação entre fluidos também, sim, entre fluidos também, né? O fato é que essa é a primeira preocupação, a primeira aula praticamente diz respeito a isso, né? Além de ser uma aula voltada para motivar o aluno, né? Uma aula é dedicada a esse tema, né? Como caracterizar o estado de um fluido. Agora a gente tem que falar um pouco sobre o conceito de estado, vamos fazer isso depois, né? Mas isso é importante porque o estado de um fluido ele é caracterizado por essas grandezas aqui. A velocidade do fluido, às vezes o momento angular também do fluido, mas a gente vai lidar pouco com a questão do momento angular, né? A pressão, né, num fluido, ponto a ponto, e a densidade. Na verdade, eu gosto dessa ideia aqui porque o problema mais difícil da mecânica dos fluidos é determinar, veja bem, determinar a velocidade do fluido. Isso é difícil e é isso que a gente procura, né? Então, as equações dinâmicas, né, da mecânica dos fluidos são equações voltadas para a determinação da velocidade, da pressão. É isto. No caso da hidrostática, na verdade, o nosso problema é de determinar a pressão do fluido, porque ele está em repouso, veio o azar, né? Então, você veja, o que a gente está querendo é, essencialmente, na mecânica dos fluidos, determinar a velocidade, a pressão e, às vezes, até a densidade, né? Como? A partir das equações dinâmicas do fluido, né? No caso da velocidade, são duas equações, né? Duas equações. Para um fluido ideal, a equação de Euler, né? Para um fluido não ideal, né, a equação de Navier-Stokes, né? São as equações fundamentais, mas o objetivo é este, de determinar o estado, de determinar a pressão, a velocidade,
Não estou dizendo que isso seja fácil, ao contrário, é um problema bastante complicado a rigor, né? Esse, né, de se determinar essas grandezas físicas, né? Vamos falar de propriedades dos fluidos, né? Da viscosidade, tensão superficial, da capilaridade, da densidade e assim por diante. É claro que a gente começa estudando a hidrostática, porque aqui é tudo muito mais fácil, né? Ainda bem, né, que existe uma área da mecânica dos fluidos. E é importante, é isso que é bonito, né? Quer dizer, é tudo relativamente fácil, né, e com grandes aplicações no dia a dia, né, fenômenos no cotidiano, né? Muito bem, então nós vamos ter uma semana praticamente para estudar, né, essa questão da hidrostática. É importante a hidrostática, né? E também estudar tipos de escoamentos, né? Esse é um dos objetivos, né, da aula. E alguns fenômenos associados à fluidez, né? A propagação de ondas mecânicas, né, num fluido, né? Por exemplo, ondas sonoras, né, no fluido mais importante para a gente, né, que é esse que está aqui acima de nós, a atmosfera terrestre, né? De forma que propagação do som, né, a velocidade do som, né, ondas, né? Esse é um outro tópico, né, que nós vamos dedicar quase que uma semana a ele, né? E, claro, as coisas difíceis também da dinâmica dos fluidos, qual seja as leis de conservação que você faz uso delas, né, para estudar o movimento de um fluido, transporte de massa. O transporte de momento, quando ele se movimenta, ele carrega consigo momento, carrega massa, carrega momento angular, às vezes a gente estuda isso também, né? E o ideal seria também nós estudarmos, né, as leis da termodinâmica, né? O transporte de entropia, de calor, especialmente, né? Mas isso não, isso fica fora da nossa disciplina, porque mecânica dos fluidos a gente não leva em conta o transporte de calor, né? Existem outras disciplinas que fazem isso. Eu só quero lembrar que duas coisas, né? A primeira é essa aqui. O estudante tem que ter um domínio de cálculo 1 e 2, no mínimo, e de preferência de cálculo 3. A gente vai, nessa disciplina, agora para encerrar a apresentação, nós estamos querendo fazer uma disciplina diferente, com muitos fenômenos, com muitas experiências. Mas a gente não pode deixar de lado o ferramental matemático. Porque o ferramental matemático, ele é de fundamental importância, né, nessa área, mecânica dos fluidos. Sim, a matemática aqui é muito complicada, né? Mas a gente vai simplificar, né? Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: estamos oferecendo um curso diferente dos anteriores, né? Com muito mais fenomenologia, com muito mais exemplos, né? Com mais experiências, sem esquecer o formalismo matemático. Então, nós esperamos que vocês tirem o máximo proveito possível desse curso.